Oi gente, professor Antônio com mais um vídeo. Neste vídeo vou resolver 5 problemas envolvendo a regra de 3 simples. A regra de 3 simples é uma técnica de resolver problemas que envolvem duas grandezas, podendo essas grandezas serem diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos ver? Bom, o primeiro problema é esse aqui. 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais a essas seriam necessárias? Vamos ver? Bom, vamos ver as grandezas. Ó. As grandezas são escavadeiras, número de escavadeiras. Então vamos botar aqui, ó, escavadeiras, tá certo? E metros cúbicos de areia, metros cúbicos de areia. Então o que é que nós temos? 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia. 1.600 metros cúbicos de areia. Quantas escavadeiras seriam necessárias para fazer esses transportes? Vamos botar aqui X. Agora vamos ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O número de escavadeiras com a quantidade de areia transportada. Para isso, é costume a gente usar umas setas, podendo a gente colocamos a seta primeiramente onde está a incógnita, podendo ela ser para cima ou para baixo. Vamos colocar aqui para cima. Então, ó, o que é que a gente tem? Quanto maior o número de escavadeiras, mais areia serão transportadas. Tá ok? Então, a gente observa que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, a gente pode montar aqui a proporção. Ó. 3 está para x, assim como 200 está para 1.600. Agora é só fazer produto dos extremos igual ao produto dos meios. Tanto faz começar pelos extremos como começar pelos meios. Vou começar aqui por onde está o x. Então eu tenho 200 vezes x, que é 200x, igual a 3 vezes 1.600. Então x vai ser 3 vezes 1.600 dividido por 200. Tá ok? Esse 200 passa para cá dividindo. Posso cortar esses dois zeros do 200 com 2 zeros do 1.600. Então vai ficar 3 vezes 16. X vai ser 3 vezes 16 sobre 2. 3 vezes 16 dá 48, dividido por 2 dá 24. Então, a gente precisa de 24 escavadeiras para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, ok? Isso aqui é o número de escavadeiras. 24 escavadeiras. Tá ok? Segundo exemplo, ó, um aparelho em alta velocidade irriga 2 hectares em 40 minutos. Quantos hectares seriam irrigados por esse aparelho em 2 horas, mantendo a velocidade alta, ou seja, mantendo a mesma velocidade? Então nós temos o que aqui? Nós temos o hectare, vamos botar aqui, ó, hectare, e temos o tempo, né, em minuto. Tempo, aqui está em horas e aqui está em minuto. Então vamos transformar tudo em minutos, tá ok? Ficar na mesma unidade. Então, ó, 2 hectares leva 40 minutos. Quantos hectares X seriam irrigados por esse aparelho em 2 horas? Observe que 1 hora é 60 minutos, então 2 horas dá 120 minutos. Agora vamos ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos colocar aqui uma seta onde está a incógnita. Ó, quanto mais hectares, maior o tempo, tá ok? Quanto mais hectares tiver para ser irrigado, maior o tempo para irrigar. Então as grandezas são diretamente proporcionais. Então vamos botar aqui a proporção. 2 está para x, assim como 40 está para 1.000, para 120. Fazendo aqui produto dos extremos igual ao produto dos meios, vamos começar aqui pelos meios. 40 vezes x dá 40x. Eu gosto de começar por onde está o x, que ele fica logo na frente, tá ok? E 2 vezes 120, 2 vezes 120. Então, x vai ser quem? 2 vezes 120, que já dá 240, né? Podemos colocar aqui, sobre 40.
Posso cortar um zero com zero, então eu tenho que x vai ser 24 por 4, que dá 6. Então, 6 hectares. Tá ok? 6 hectares. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá certo? Vamos ver mais um exemplo? Aqui, ó, usando 10 litros de óleo de copaíba, árvore nativa da Amazônia, um caminhão com velocidade média de 60 km por hora percorre 80 km. Quantos litros seriam utilizados em um percurso de 200 km na mesma velocidade? Ou seja, a velocidade não vai ser alterada, 60 km por hora vai manter, tá certo? Então a gente não precisa colocar ela nos nossos cálculos. Vamos colocar os litros de óleo e a distância percorrida, já que a velocidade vai manter a mesma. Então aqui nós temos litros de óleo, né? E distância percorrida, que é o quilômetro. Então, ó, 10 litros vai percorrer uma distância de 80 km. Ele agora quer percorrer uma distância de 200 km. Então, quantos litros? Então, x para uma distância de 200 km. Vamos ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Ó. Quanto mais litros de óleo, maior a distância. Ou seja, quanto maior a distância a ser percorrida, maior o consumo de óleo. Tranquilo? Então as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos colocar aqui, ó. 10 está para x, assim como 80 está para 200. Multiplicando, vou começar por onde está o x, 80x. 80x, 10 vezes 200. Então, x vai ser 10 vezes 200, dá 2.000, dividido por 80. Podemos cortar um zero daqui com um zero daqui, então fica x igual a 200 dividido por 8. 200 dividido por 8 é 25. Tudo bem? Então, 25 litros. Vão ser necessários 25 litros de óleo para percorrer uma distância de 200 km. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Quarto exemplo. Em uma amostra de 100 gramas de um minério, foi extraído 0,2 gramas de ouro. Quantas gramas de ouro pode ser extraído de 1 kg desse minério? Então, temos aqui, ó, gramas de minério. Vamos colocar aqui o minério em gramas, tá ok? Gramas. E o ouro também em gramas. Então, 100 gramas de minério dá para extrair 0,2 gramas de ouro. Quantos gramas de ouro, aí x, podem ser extraídos de 1 kg desse minério? Observe que 1 kg corresponde a 1.000 gramas. Então, vamos botar aqui 1.000 para ficar na mesma unidade, tá ok? Agora, vamos ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então vamos colocar aqui a seta Vamos colocar aqui no ouro, né, onde está o x. Ó. Quanto maior a quantidade de ouro a ser extraído, tão maior deve ser a quantidade de minério. Tá ok? Quanto mais minério, mais ouro a ser extraído. Então as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos colocar aqui, ó, 100 está para 1.000, assim como 0,2 está para x. Fazendo aqui, o produto dos extremos igual ao produto dos meios, eu tenho 100x igual a 0,2 vezes 1.000. Então, quem vai ser x? X vai ser 0,2 vezes 1.000 dividido por 100. Posso cortar esses dois zeros do 100 com dois zeros aqui do 1.000? Ó? Então, x vai ser 0,2 vezes 10. 0,2 vezes 10 dá exatamente 2. Então, 2. Ou seja, 2 gramas. Né? 2 gramas. Então, x vai ser 2 gramas. Tá ok? Quantidade de ouro a ser extraída de 1 kg de minério. Vamos ver mais um exemplo. Quinto exemplo. Uma equipe de operários
trabalhando 8 horas por dia, realizou uma obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço fosse reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe faria o mesmo trabalho? Observe que é a mesma equipe, né? Então não precisamos colocar a equipe no nosso cálculo. Vamos colocar só o horas por dia e o número de dias. Então, 8 horas por dia, essa equipe gasta 20 dias. Se ela trabalhasse 5 horas por dia, essa equipe gastaria quantos dias? É o que queremos saber. Então vamos ver se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então vamos colocar aqui a seta nos dias. Ó. Quanto maior a quantidade de dias, menos horas por dia elas devem trabalhar, não é isso? Vamos perguntar o contrário para ficar mais fácil. Se a gente diminui o número de horas diárias de trabalho, então significa que vai passar mais tempo para terminar a obra, correto? Quanto menor a quantidade diária de trabalho, mais tempo vai passar para a obra ser concluída. Então significa que as grandezas aqui são inversamente proporcionais. Neste caso, preciso inverter. Ó. Ou inverto essa daqui, ou inverto essa. Vamos inverter aqui está o x. Então eu tenho 8 está para 5. E aqui, no lugar de colocar 20 para x, a gente inverte x para 20. Por que isso? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Ou eu inverto essa, ou inverto essa. Não posso inverter as duas, senão não estávamos fazendo nada, tá ok? Então agora faço o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Vamos começar por onde está o x. 5 vezes x, que é 5x, igual a 20 vezes 8. 5x, ou seja, x igual a 20 vezes 8 dividido por 5. Ora, 20 dividido por 5 dá 4. Então, x vai ser 4 vezes 8. Ou seja, x vai ser 32 dias. Então, se eles reduzirem para 5 horas diárias de trabalho, eles vão terminar a obra em 32 dias e não em 20 dias. Ok? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá certo?